Não cabe a nós julgar a salvação ou o coração das pessoas. Cada um prestará contas diante de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. As imagens que vieram a público mostram uma situação de grande confusão. Esse irmão trouxe às imagens, de fato, o que aconteceu. As autoridades são responsáveis por investigar os fatos e nós devemos ter cuidado para não espalhar acusações sem conhecimento completo. O nosso papel como cristãos é refletir sobre o que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia deixa claro que existe uma batalha espiritual. Satanás procura oportunidades para destruir vidas, famílias, ministérios e testemunhos. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, 8. Isso significa que precisamos vigiar constantemente. Muitas vezes, pensamos que apenas grandes pecados abrem espaço para o inimigo agir. Mas a Bíblia nos alerta sobre pequenas atitudes do dia a dia. Falta de domínio próprio, mentira, ira, orgulho, palavras impensadas e comportamentos precipitados. Até mesmo um simples gesto como mexer nos cabelos pode chamar a atenção de forma errada quando não existe sabedoria. O cristão deve buscar modéstia, prudência e domínio próprio em tudo o que faz, lembrando que representa Cristo diante das pessoas. A palavra também ensina: não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Dar lugar ao inimigo não significa apenas praticar grandes pecados. Quando alimentamos a ira, mentimos, guardamos mágoa, provocamos conflitos ou perdemos o controle das emoções, abrimos brechas que o inimigo tenta usar para causar destruição. Por isso, devemos vigiar nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. O Espírito Santo produz domínio próprio, mansidão, paciência e amor. Quem anda guiado pelo Espírito procura resolver conflitos com sabedoria e não com impulsividade. Também devemos lembrar que ninguém está acima da necessidade de vigilância. Seja pastor, líder ou membro da igreja, todos somos seres humanos e dependemos diariamente da graça de Deus. Vejamos as imagens do irmão trouxe. Ele coloca as mãos para trás, olha lá, e ela agora vai se baixar para pegar o celular, isso, e ele com as mãos para trás. E aí o senhorzinho que vinha passando fica entre os dois e ela discutindo outro tapa. Ela dá mais um tapa no Luiz Henrique, pega o celular, tá no chão e continua conversando com alguém. E o Luiz Henrique, nesse momento, vai pegar o telefone para conversar com alguém também, fazer, enfim, para talvez pedir ajuda, enfim. E ela continua agredindo e continua gesticulando bastante. A gente não tem o áudio da conversa. Aí os vizinhos aparentemente começam a se envolver na situação. E o cara no meio, né, o senhorzinho aqui ia passando, solta o saco dele, a bolsa, e vai no meio. E aí vai acontecer essa cena, que é a cena que a gente já tinha visto, inclusive numa live anterior. Nesse exato momento, eu juntei as imagens que a gente já tinha com as imagens do sistema interno, para você ver o lapso temporal. Olha o que acontece nesse exato momento. Acontece exatamente esse tapão, mais uma vez ela dá no rapaz. E aí já foram embora alguns bons minutos de vídeo, que a gente obviamente está acelerando aqui, esse vai e vem, porque são mais de 45 minutos em cada câmera registrada. E até agora não há qualquer agressão do rapaz que está entregando o móvel contra a pastora, exatamente o oposto, né? E continua a situação, ela volta pro prédio ali meio consternada, no telefone pedindo ajuda a alguém, ela volta novamente, fica lá, olha lá, ela agora vai perseguir o cara de novo. E aí essa imagem a gente já tinha, né? Aí eu mais uma vez juntei pra gente poder entender através de um outro ângulo. Não encosta em mim! Não encosta em mim! Não encosta em mim! E o que chama atenção é que durante todo o tempo ela fica falando: você bateu em mim, você bateu em mim, você bateu em mim. O que claramente as imagens não confirmam. Moça, para! Você não bateu! Você não me bateu! Eu tô com minhas filhas dentro do carro! Você não bateu? Você não me bateu? Eu tô com as minhas filhas dentro do carro. Ela tenta falar isso, né? Não faz sentido, porque as filhas estão, até onde se vê, dentro do prédio. No Instagram dela, ela tá dizendo o tempo inteiro que ele entrou no apartamento dela, que bateu nela e nas filhas dentro do apartamento. As imagens não mostram em momento nenhum, o cara nem entrou no prédio, né?
muito menos no apartamento dela. Me solta! Você solta! Me solta! Você me bate! Me solta, velho! 2 vezes você me bateu! Velho do céu! Você me bateu 2 vezes, seu caralho! 2 vezes! Me solta! Me solta! Me levantou de manhã, me solta! Me solta! Não perde a razão, não perde sua razão. Ó, quando ela eu estava acompanhando o Instagram dela, nos stories, ela disse que os vizinhos estavam dizendo para ela não perder a razão, mas na verdade a lógica aqui diz outra coisa, diz que eram os vizinhos que estavam dizendo para ele não perder a razão, não agredi-la, obviamente, né? Não revidar as agressões. Não, ele é entregador. Não, aqui, não perde. Ele já machucou várias vezes. Você já machucou várias vezes. A câmera tá mostrando. Me solta. Me solta, você tá me mordendo. Você me mordeu. Não, claro que nunca. Bom, depois de toda essa confusão, obviamente, né, a polícia militar é acionada e chegam no local. Olha aí o momento da chegada da polícia, o rapaz está lá, inclusive, né, ele está o tempo inteiro lá no estacionamento aguardando a chegada da polícia. E aí o policial vai até o prédio para conversar com a pastora Renata e, naturalmente, ouvir a versão dela. Bom, depois disso, ambos foram para a delegacia e a gente teve acesso exclusivo ao boletim de ocorrência. Está publicado, inclusive, no nosso perfil no Instagram, Fuxico Gospel, vocês vejam lá depois. E no boletim de ocorrência, o rapaz, veja, ela, inclusive, a pastora Renata Vieira, nos stories dela, ela questiona se, de fato, ele é policial rodoviário federal. Mas no boletim de ocorrência, o cara se apresenta como agente da Polícia Rodoviária Federal, ele apresenta o número do registro dele como agente da Polícia Rodoviária Federal, e ele, inclusive, é apontado no boletim de ocorrência como a vítima da história, e ela como a agressora. Aí, obviamente, ela pode também ter registrado um outro boletim de ocorrência, aí, não sabemos, mas o fato é esse, é que, na verdade, as imagens contam outra história. E o que a pastora Renata Vieira está falando no vídeo, nos stories dela, ela fez 1,5 milhão de stories ontem, são histórias que não fazem um mínimo sentido. Por exemplo, ela disse que um dos advogados dela investigou o rapaz e encontrou vários processos, pelo menos 5 casos de processos, de denúncias, enfim, situações trabalhistas. Veja, ela diz isso, né? Os advogados investigaram o cara. Mas ela fica pelo menos uns 15 minutos, uns 20 stories, ela fica questionando se de fato o rapaz é agente da Polícia Rodoviária Federal, porque se fosse, segundo ela, ele teria dado a ele voz de prisão. Dado a ela voz de prisão. Aí ela coloca isso em dúvida. Será que alguém que é um policial rodoviário federal seria tão maltratado, tratado de forma inóspita, segundo ela, pelos policiais? Eles levaram ele ficou horas lá esperando. Será que ele realmente é? Aí isso contrasta muito com o que ela mesma disse, porque veja, ela disse que os advogados dela investigaram o Luiz Henrique e viram os processos contra ele. Esses mesmos advogados seriam capazes de descobrir rapidamente se ele é ou se não é agente da Polícia Rodoviária Federal? Não faz sentido, né? Então, isso é ainda pior para ela, porque mostra que ela está dissimulando uma situação. Ela está tentando convencer você, convencer as pessoas que acompanham, elas são mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, de que ela está tentando convencer você de uma coisa que ela sabe que não é verdade, porque ela sabe que ele é agente da Polícia Rodoviária Federal. O boletim de ocorrência consta o número do registro dele. Se foi feita uma investigação contra ele pelos advogados, é óbvio que essa era a primeira coisa que os advogados dela fariam, se for verdade que fizeram, era confirmar essa informação de que ele é agente da PRF. Então, cara, se ela sabe que ele é agente da PRF, por que tentar colocar em dúvida isso? Por que ficar questionando, será que é, será que é, será que é? Quando, na verdade, o fato dele não ter dado voz de prisão a ela é sorte dela. Ela teve muita sorte, não só nisso, né? Porque se ela pegasse um cara que não é agente da PRF, que não tem o equilíbrio, que não tem o estudo e o preparo emocional para isso, você acha que a história que a gente estaria contando agora seria essa? De uma mulher que agrediu um homem e por isso mesmo ficou? Certamente que não. Então, ao invés de ela ficar fazendo um monte de histórias, cansativo pra caramba, que ninguém nem aguenta assistir, tentando desqualificar o cara, ela até fala, né, até pede desculpa ali, de forma rápida, ela deveria estar agradecendo a Deus pelo livramento que ela recebeu. A justiça dos homens faz seu trabalho, mas Deus conhece os corações. A palavra nos ensina que existe uma batalha espiritual e que precisamos vigiar constantemente. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Que esse acontecimento nos faça refletir sobre nossa própria vida. Antes de apontar o erro dos outros, devemos examinar nossas atitudes, guardar o coração, controlar as palavras e permanecer em oração. Vigie, ore e permaneça firme em Deus, porque o maior livramento é viver na vontade do Senhor. Obrigado por assistir esse vídeo e até mais.